Bem, gente, então continuando sobre o conteúdo sobre regeneração, sobre reparo tecidual, só para frisar, né, a gente vai ver agora hoje os exemplos, são exemplos clássicos envolvendo os mecanismos, tanto de reparo como de reconstituição para o tecido conjuntivo ou processo de cicatrização. Então, a gente vai ver na prática alguns exemplos de como isso acontece. Então, a gente vai esmiuçar, né, o que acontece em termos de regeneração tecidual e também sobre processo de cicatrização ou deposição de tecido conjuntivo, tá? A gente vai frisar esses dois pontos, dando exemplos, tá? Sobre regeneração tecidual, a gente tem três fatores aí que vão fazer com que tenham influências. Quais os fatores que vão influenciar esse processo de regeneração tecidual? O próprio tecido. Então, a gente viu na aula anterior que existem três tipos de tecidos, né? Aqueles tecidos que conseguem regenerar, a gente considera como tecidos ativos no processo de regeneração. Eles têm uma alta capacidade de reconstituir-se, de regenerar-se, porque geneticamente já tem essa predisposição. Nesses tecidos a gente denomina tecidos lábeis, né, que são aqueles tecidos que estão já que têm uma grande capacidade de regeneração. Então, o processo de regeneração tecidual acaba sendo mais rápido, né, mais eficiente nesses tipos de tecidos. A gente tem alguns fatores aí que caracterizam é, esse, essa capacidade desses tecidos lábeis. Primeiro, a gente considera como uma possibilidade de se ter uma matriz e nessa matriz ter alguns fatores, né? Esses fatores basicamente são fatores de crescimento e aí especificando esses tecidos lábios, eles têm uma alta capacidade de se regenerar por ter um dos fatores de crescimento muito específico, que é o fator de colonização, de estimulação da colonização por macrófagos. Então a gente vai ver que os macrófagos eles são indispensáveis aí para liberar fatores de crescimento. Então essa combinação entre ter uma matriz e esses fatores de crescimento responsáveis por recrutamento do macrófago, eles fazem com que esses tecidos tenham essa alta capacidade de regeneração. Os parênquimas são aqueles tecidos que também têm uma capacidade significativa de regeneração, mas para poder acontecer esse processo de regeneração, eles vão depender da prevalência e da existência de fatores de crescimento, tá? E a gente tem aí dificultando esse processo, praticamente não acontece o processo de regeneração tecidual nos tecidos que não têm essa capacidade regenerativa, tá? Então, a gente está vendo a divisão desses processos em termos de mecanismo, o que é que precisa nos três tipos de tecidos. Desconsiderando os tecidos imutáveis, né, os outros dois vão precisar de fatores de crescimento e uma matriz capaz de sofrer esse processo, essa alta capacidade de regeneração que está presente nos tecidos lábeis. Eu trouxe um vídeo mostrando como acontece esse processo de regeneração, não envolvendo mecanismo, mas assim, na prática, né? Como isso acontece a partir de um ferimento na região, nos dedos, tá? Só para a gente ilustrar como acontece em termos de dias. A gente está vendo aí um ferimento, né? E essa deposição de tecido, mas na verdade isso aí é um processo de regeneração tecidual. A gente não está formação de cicatriz. Eu falo deposição de tecido, mas é mais essa formação que a gente chama da casca, né, entre aspas, da ferida. Tá? Então, a partir do arranhão, a gente já está percebendo esse processo de regeneração, basicamente aí em um mês, né, 30 dias. Agora, isso depende, né, tem pessoas que vão ter esse processo de regeneração simplesmente em uma semana. Isso depende dos fatores de coagulação, depende da concentração de plaquetas. Justamente por você ter mais plaquetas, você vai ter maior quantidade de liberação de fatores de coagulação, consequentemente vão auxiliar nesse processo aí de regeneração, tá? E outra questão, o tecido, né? A gente tá vendo que aí é um tecido epitelial. Então, nos dedos a gente tem essa camada, a prevalência do tecido epitelial. Então, o tecido epitelial geneticamente já tem uma alta predisposição para se regenerar.
Então, acontece de forma rápida. Aí, aquela questão, qual a importância de não tirar a casquinha da ferida, né? Porque essa casquinha é onde vai estar a grande concentração de fibrina e é ela que vai fazer a regeneração, né? Vai reconstituir esse tecido. Então, é uma das partes principais para ver essa reconstituição do tecido. Vocês estão vendo direitinho o vídeo? Sim, Marcelinho. Ok. Tá? Só mais uma vez para a gente finalizar. Então, só vendo aí a partir do arranhãozinho como acontece essa regeneração rápida, né? Rápida, isso vai depender das pessoas. Então, tem pessoas que em 5 dias já têm uma regeneração total. E também da área que foi afetada. E principalmente o grau da lesão, né? Então, lesões mais fortes, a gente vai ver que isso não acontece. Vai acontecer outro processo, que é a deposição do tecido conjuntivo. Ó, como exemplo, em termos de mecanismo do reparo tecidual, oi, No caso da liberação desses fatores de crescimento, que os sim? macrófagos liberam, eles atraem mais macrófagos para que aconteça o reparo do tecido? Não, na verdade, o que é que vai também, mas a principal função é recrutar fibroblastos, tá? Para Tá, que aconteça a obrigada. deposição de fibrina. O vizinho começou. Oi? Não, o barulho aqui dos vizinhos Tá, nas sim, obras. Obrigada. natural. Ó, na regeneração tecidual, como exemplo, a gente vai pegar o fígado. O fígado é um dos órgãos que tem uma alta capacidade regenerativa, né? E aí é interessante a gente entender como é que acontece esse processo de regeneração. No livro, na nossa bibliografia básica, dá uma referência lá de 90% de perca do fígado, ele ainda vai ter a capacidade de se regenerar. Ou seja, um fígado com apenas 10%, ele vai conseguir se regenerar. Então é incrível essa capacidade, tá, de regeneração. Então, e também a gente considera essa margem de 10 a 15%, né? Mas tem pessoas que, por algum motivo, não têm essa alta capacidade de regeneração, mesmo tendo, por exemplo, 50% do fígado, né? Isso vai depender do quê? Das condições genéticas do indivíduo. Mas a média global seria que um indivíduo com 10 a 15% ainda do fígado tem essa capacidade regenerativa. E aí vai depender daqueles fatores nocivos. Por exemplo, se é um indivíduo que tem 10% do fígado, mas que ainda tem uma certa dependência alcoólica, né? Então aí já vai ter uma inviabilidade nesse processo de regeneração, tá? Então, e além também, por exemplo, do ambiente que esse indivíduo está exposto. Se é um indivíduo que tem uma exposição à radiação, entre outros agentes nocivos, tá? Vamos ver o esquema, né, o mecanismo de regeneração. Basicamente, a gente tem de 3 fases, né, na verdade, quatro fases para esse processo de regeneração. A primeira fase é uma liberação, na verdade, uma reativação por um grupo de substâncias chamadas interleucinas, que vão fazer com que haja a expressão de mais interleucinas. Seria, a gente vai ter aquele fator TNF, que é aquele fator de expressão tumoral, né, necrose, né, na verdade, mas esse fator aí, ele é desencadeado, ele é um fator de necrose. Por quê? A gente tem que levar em consideração que está havendo o quê? Lesão, né, no fígado. Então, se está havendo lesão, há liberação desse fator, que é o TNF, e esse fator TNF vai estimular a produção de interleucinas pelas células os hepatócitos, especificamente as células Kupfer, que são as células que fazem com que aconteça a proliferação dessas células remanescentes, tá? E aí essas interleucinas vão fazer com que haja a liberação pelas células remanescentes de fatores de crescimento, né, dos hepatócitos que restaram ali após o processo de lesão, fazendo que libere fatores de crescimento, e esses fatores de crescimento vão reativar genes que estão nas células remanescentes. Então, são fatores de crescimento que vão agir tanto nas células remanescentes, como também, lembrando, na matriz, né? Então, a própria matriz também vai ser alvo para a chegada desses fatores de crescimento. A gente está vendo aí alguns fatores
de crescimento, certo? Que eu vou especificar na imagem mais em detalhes esses fatores. Além disso, esses fatores vão fazer com que as células dos hepatócitos comecem a entrar no processo de divisão celular e a partir da ativação genética. Então, assim, esses fatores de crescimento vão se ligar às células remanescentes, vão desencadear aqueles mecanismos, aquelas reações, né, que a gente já viu, mas principalmente desencadeando a ativação de algumas enzimas que vão ativar genes. E esses genes fazem com que a célula entre no processo de divisão celular. Né? Para o quê? Para haver a multiplicação dessas células. E, por fim, a gente tem aí a volta da dormência dessas células, porque o fígado tem essa característica. Ou seja, toda célula, elas não podem ficar se replicando diretamente, né? Tem que haver um repouso aí, a gente chama de quiescência, tá? Que seria a dormência da célula. Eu falei 4 fases porque uma fase que não está em destaque aqui, que é a liberação do TNF, certo? Então, aqui são 3, basicamente. E aí, analisando o esquema, tá? Como acontece. A gente está vendo a produção do TNF. Esse TNF, ele é liberado, é um fator de necrose tumoral, né? Então, esse fator ele é liberado quando existe uma lesão a nível de fígado. Essa lesão pode ser uma lesão grave, né? Depois daquele processo de regeneração reversível, que seria o acúmulo de gordura, né? Então, quando o fígado já está no processo mais avançado, e aí esses fatores de necrose, eles são liberados. Qual é o intuito? É que esses fatores, eles vão se ligar especificamente lá nos hepatócitos, nas células de Kupffer, fazendo com que haja a liberação de interleucina, especificamente do tipo 6. Essas interleucinas, elas fazem com que cheguem até, elas se difundem, né? Elas entram nas células, os hepatócitos, na verdade, e faz com que comece a haver a produção, a liberação de fatores de crescimento. Como essas interleucinas vão fazer com que haja ativação de genes. Esses genes vão produzir fatores de crescimento que vão se ligar nas células vizinhas, tá? Nas células remanescentes e também na própria matriz. Então, é só você imaginar uma área que foi lesionada no fígado e a gente vai ter células que estão lá, né? Ainda, né? E essas células a gente vai ter 2 tipos: células que ainda estão intactas e células que foram atingidas, né? Eu falo atingidas porque, de certa forma, algumas ainda estão tendo a sua funcionalidade em 50%, né? E lembrando, gente, se não é no caso aqui, não é lesão, pode ser uma lesão mecânica, mas eu estou falando mais desses fatores decorrentes dos agentes nocivos, como principalmente o álcool, no caso do fígado, né? Mas como o vírus também. Então, o vírus de hepatite também causa essas lesões, tá? E aí, o que é que vai acontecer a partir da ativação desses genes? Eles liberam, né, fatores de crescimento, mas o interessante é que também esses fatores de crescimento, eles necessitam ter receptores específicos. Então, à medida em que ele estimula a liberação de fatores de crescimento, também vai ter uma estimulação, né, digamos assim, para haver a produção de receptores, para poder haver a ligação entre os fatores de crescimento e os receptores. A gente está vendo 3 fatores de crescimento aí, né? Fator de crescimento epitelial, que é esse EGF. Fator de crescimento a gente chama tumoral, certo? TGF-alfa. E fator de crescimento especificamente do hepatócito, tá? Então, a gente está vendo o HGF, ele é específico do hepatócito. E, consequentemente, ele tem um receptor específico, que é esse MET, né, o MET, que é um fator específico para o crescimento, para a proliferação dos hepatócitos. Esse outro receptor, EGFR, ele é mais ou menos universal, então ele vai ter em outras células, tá?
Com a ligação desses fatores de crescimento aos seus respectivos receptores, as células vão entrar, vai ser ativado o que a gente chama de ciclo celular. Elas vão passar de uma fase que a gente considera G0 do ciclo celular, elas estão dormentes ali, elas não estão se multiplicando, e elas vão entrar na fase sequente, que é a G1, onde vai haver a multiplicação celular, a primeira fase do ciclo celular. Então, vai haver uma ativação da síntese proteica, fazendo com que essas células aumentem seu tamanho, se multipliquem. E aí a gente vai ter, em consequência, a proliferação das células e a restituição do tecido, a regeneração do tecido. Tá? Esse é um esquema, um mecanismo que eles pegam especificamente o fígado para poder entender essa alta capacidade regenerativa do fígado, das células, os hepatócitos, na verdade. E a gente precisa entender que há necessidade de quê? De fatores de crescimento para que isso aconteça, né? E além, lógico, da ativação de genes, que é algo que antecedem essa produção de fatores de crescimento. Dúvida, gente? Desculpem. Dúvidas? Tá. Então vamos ver. A gente viu esse esquema aí mostrando o mecanismo, né, de reparo no fígado. A gente começar a entender agora as fases que caracterizam o reparo por deposição do tecido conjuntivo. A gente está vendo a definição, que essa é uma resposta que a gente não vai ter a regeneração completa do tecido, a gente vai ter o que a gente chama de remendo, né? Que nada mais é do que a formação da cicatriz. Didaticamente, ele mostra uma imagem pontuando essas fases, né? A gente vai estar vendo aí na imagem um tecido normal e após um processo de lesão ou infecção, né? O que acontece? Vai haver a lesão tecidual decorrente de uma infecção. Essa infecção pode ser infecção crônica, pode ser uma infecção aguda, né? Ou pode ser uma lesão, essa lesão mecânica também, ou uma lesão decorrente também do metabolismo, tá? E aí é interessante que essa lesão decorrente do metabolismo, ela tem que ser uma lesão em alto grau, né, para fazer esse estrago, digamos assim. Por isso que não é tão comum em situações de infecção, de lesão mecânica mesmo, né, impacto. E aí a gente tem consequência que necessita ver, oi. Em relação a isso, eu sei que tem lesões que são mais graves, né, em questão de trauma físico, mecânico mesmo, e outras são mais leves. Mas por que Sim, que umas ficam cicatrizações e a outras não? Que fica a cicatriz? é porque vai depender, uma boa pergunta, vai depender da área da lesão. Se essa área da lesão ela atingiu apenas uma camada superficial, acontece o processo de regeneração, o reparo por regeneração. Se essa área ela atingiu a matriz e os parênquimas, né, aí sim vai entrar o reparo por deposição do tecido conjuntivo. Vai depender o quê? Do grau da lesão, o grau da área lesionada, né? Então, na verdade, a área lesionada representa o grau da lesão, né? Então, quanto mais danosa, aí o mecanismo é ativado, vai ser ativado, vão ser ativados esses mecanismos correspondentes à deposição do tecido conjuntivo, dependendo do grau, né? Se for um grau leve, vai ser reparo por regeneração. Se for um grau acentuado, grave, vai ser deposição do tecido conjuntivo. Para acontecer essa deposição do tecido conjuntivo, tem que haver o processo de inflamação. A inflamação, a gente sabe que é mediada por células de defesa. Então, várias substâncias vão fazer com que haja a vasodilatação, por exemplo, dos vasos, a irritação, né, da pele, e também ela é indispensável para ver o recrutamento daquelas células que vão formar o tecido de granulação, certo? Que é a fase sequente. Então, precisa ver a inflamação. Então, a gente está vendo aí neutrófilos e macrófagos, eles vão liberar substâncias que vão fazer com que caminhem fibroblastos e também caminhem células que vão participar do processo de angiogênese, que é a formação de novos vasos, né?
e também haja uma estimulação da matriz, né? E aí, nessa fase subsequente, a gente tem o que a gente chama de tecido de granulação. Se a gente for analisar a próxima imagem, próximo slide eu vou mostrar, uma micrografia, a gente vai ver que é um tecido que aparentemente é granuloso. Essa granulação, ela é decorrente do acúmulo de quê? De macrófagos, de fibroblastos, da deposição de fibrina, tá? E também do início do processo de angiogênese, que é a formação de novos vasos. A fase final, a gente tem o quê? Esse emaranhado, que não reconstitui uniformemente o tecido, né? Ele faz um remendo aí, e nada mais é do que a cicatriz, né? Essa deposição excessiva do tecido conjuntivo que vai ter aí o quê? Geralmente uma elevação, né? Não vai ter uma uniformidade, e não vai ter uma continuidade na estrutura morfológica do tecido. Parece que é outro tecido, mas se a gente for analisar microscopicamente falando, é uma deposição de fibrina. A gente vai ter emaranhado aí de fibrina. É como se fosse realmente um remendo, né? Essas são as fases, tá? A gente divide essas etapas, né? Aqui a gente está vendo um esquema ilustrando essas etapas, e a gente tem algumas etapas categóricas. A angiogênese, que é a formação de vasos, lembrando aí que essa formação de vasos, elas pode ser também formação de capilares, ou também formação de vasos como veias e artérias, tá? E aí a gente está vendo que pode acontecer que esses vasos eles não tenham uma reconexão total. Geralmente o que acontece? Esses vasos eles podem ter um extravasamento. É como você, por exemplo, fizesse uma reforma na encanação, na parte hidráulica da casa, e que por algum motivo precisasse fazer outra rede, né, hidráulica. Então seria algo nessa analogia, né? Então esses vasos eles começam a ter também esse extravasamento. Pode acontecer, né? Ok? E a gente vai ver que existe um fator aí, né, que é um fator de vasodilatação para haver uma ruptura desses vasos e, consequentemente, restabelecer uma ligação com outro vaso. E também, se a gente for analisar como aconteceu a lesão, vão ter vasos rompidos, né? Então, esse fator, ele faz com que esses vasos rompidos, eles restabeleçam novas ligações, tá? Mantendo aí o quadro de homeostasia a nível do sistema vascular. A outra etapa seria a formação desse tecido granuloso, né, que a gente chama de tecido de granulação. O que é que a gente vai ter nessa fase? Tanto a migração como o aumento na quantidade de fibroblastos, resultante da ativação da inflamação, né? A deposição do tecido conjuntivo numa compactação frouxa, tá? E também o quê? O estabelecimento de vasos juntos com leucócitos. Então, a gente vai ter esses vasos começando a se restabelecer essa rede, acumulando leucócitos resultante ainda do processo de inflamação, né? Seria a outra fase. Olha, essa imagem, a micrografia, está mostrando como é esse tecido de granulação no real, né? A gente está observando ao microscópio. Na figura a gente está vendo aí esse tecido com destaque para os vasos sanguíneos, né? A inflamação, que seria o edema na matriz, e essa matriz que não vai ter uma compactação, uma alta compactação, vai ser uma matriz mais frouxa, tá? Na B, o que a gente está vendo? Já praticamente a cicatriz já estando feita, já estando madura, e destacando aí a questão da grande quantidade de quê? De colágeno, tá? Que tem esse aspecto mais denso. A outra fase é como acontece esse remodelamento da deposição desse tecido. Lembrando que esse remodelamento ele não é perfeito, né? Ele que vai fazer com que haja esse remendo formando a cicatriz fibrosa. Então, é como se fosse uma transição. O tecido
ele ainda está um pouco maleável, não está tão estável, e aí depois ele vai sofrendo um pouco de compactação, mas mesmo assim é um tecido ainda frouxo, né? Por quê? Porque vai ter aquele aspecto que a gente vê visualmente da cicatriz. Se a gente for apalpar uma cicatriz, é algo meio que flácido, né? Não é tão estável como a epiderme. E aí a gente está vendo que para ver esse processo de remodelamento, precisa ver a ativação do macrófago. Então, para ver esse remodelamento, que seria nada mais do que esse remendo, os macrófagos têm que corroer também. É como se os macrófagos eles tivessem um papel de ir corroendo e formando a cicatriz, tá? E aí a gente tem um tipo de macrófagos específicos que são os MM2, que eles produzem citocinas específicas para desempenhar o processo de tanto de inflamação como também de deposição do tecido conjuntivo, tá? São macrófagos específicos com essa função de ativar a deposição do tecido conjuntivo. E aí vamos ver, a gente está falando sobre as etapas, né? Então a gente vê a primeira etapa que seria a angiogênese. Como acontece esse processo de angiogênese? Que é a formação de novos vasos, tá? Lembrando que não é apenas de capilares, tá? De veias e artérias também. E é interessante que esse processo acontece a partir de vasos existentes, lógico. Então, se acontecer uma lesão, vai haver naquela área vasos que foram rompidos. Então, e também vasos que permaneceram intactos. Assim como eu estava falando das células, que algumas células vão ser parcialmente destruídas, outras totalmente destruídas e outras que não vão ser destruídas, os vasos a mesma coisa. Vão ter vasos em que foi totalmente destruído, vasos em que foi parcialmente destruído e vasos que ainda estão lá. Então, a partir desses vasos que ficaram tanto completos ou incompletos, vai haver ativação de mecanismos para reconstituir essa área, para ela ficar vascularizada, tá? Não perder a principal forma de nutrição do tecido, né? Que é a partir dos vasos. Nós temos que, a partir desse processo de angiogênese, existem as funções, que é reparar esse local da lesão, fazer com que haja fornecimento de nutrientes, né? Fazer com que haja o desenvolvimento de circulações para evitar aquele processo que gera danos, que é a isquemia, né? E evitar também a questão dos tumores. Olha só que interessante. A angiogênese descontrolada, ela é um fator crítico para o câncer, tá? E por quê? Porque ela tem a capacidade de aumentar o tamanho dos tumores. Então, ela de forma descontrolada, tá? Ela acaba aumentando o tamanho dos tumores. Seria uma das funções dela. E aí uma coisa que é meio paradoxal, tá? À medida que ela aumenta o tamanho dos tumores, é algo, de certa forma, bom, porque começa a haver um reconhecimento daquela área para haver o quê? Um combate, digamos assim, algo que é um mecanismo de controle, na verdade, para a correção dessa área que está aumentando em termos de quantidade celular. Essa seria uma das funções da angiogênese. Quais as etapas, né? Marcelina, Oi. em relação à queloide, tem uma alta deposição de quê? É de colágeno, não é? Isso, de colágeno. Ah, obrigada. E aí a gente tem um emaranhado de colágenos com queratina também, né? Uma alta concentração de queratina. Vocês acham que pessoas negras e pessoas brancas, qual que vai ter maior, sofrer mais com... Ai, agora esqueci o que você falou agora. Vitória. Oi? Com os queloides, né? Você falou queloides. Aham, foi. Então, entre uma pessoa preta e uma pessoa branca, quais as que vão sofrer mais com As queloide? brancas, Por quê? hum, Quem tem mais queratina, melanina?
As pretas? As As pretas. negras. Isso. Aí a gente vai ter assim, essa variação, né? Os queloides eles acabam sendo um pouco mais, digamos assim, danosos em pessoas que têm digamos assim, Deixa eu corrigir o que eu estou falando, certo? Me situar aqui. Quando você tem uma alta concentração de melanina e queratina, acaba havendo uma alta deposição dessas substâncias nos queloides, mas também uma recuperação rápida, tá? E aí, se a gente for analisar por essa partida, quem vai sofrer mais nessa situação seriam as pessoas brancas, né? Porque elas vão ter menos queratina, menos melanina, de certa forma, em termos de concentração, e aí acabam fazendo com que esse processo permaneça por mais tempo, né? Deu para entender, gente? Oi? Ficou claro? Ficou, pode continuar. Ok. E aí a gente tem as etapas desse processo de angiogênese. Tudo começa com a dilatação dos vasos. Então, vasos que estão lá intactos e vasos que sofreram um pouco da lesão, eles vão começar a ser estimulados por uma substância, que eu já explico qual é essa substância, e começa a haver a dilatação, ou seja, os vasos vão sofrer pequenas rupturas na sua estrutura para proporcionar a sua projeção. Então, essas substâncias elas têm esse papel de dilatar o vaso para liberar células para começar a fazer a reconexão desses vasos, né? A reconstituição dessa rede de vasos, a partir da vasodilatação. Depois que esse vaso está ativado para acontecer a separação das células, que nada mais é do que a dilatação, começa a haver a separação das células. Preste atenção, essas células pericitos, elas são células principais em capilares. Nos vasos, como artérias e veias, a gente chama aí de células musculares lisas, tá? E elas vão atuar, tem essa diferença. Pericito acontece em capilares e células musculares lisas em outros vasos, tá? E também acontece a quebra dessa membrana basal justamente para proporcionar a interligação. Depois, essas células começam a migrar para restabelecer a conexão, tá? E também começam a aumentar a sua quantidade. Então, elas migram para se conectar uma com a outra, né? Restabelecer aí a formação do vaso e começa a aumentar a sua quantidade para formar principalmente o endotélio dos vasos, que é essa parede que reveste os vasos. E, por fim, a gente tem o remodelamento desses tubos capilares e os recrutamentos das células das regiões vizinhas, além do que? Da parada aí da proliferação da membrana basal. Por quê? Porque os vasos já foram estabelecidos. Então, acontece o aumento das células, o remodelamento e a suspensão desse crescimento, para o quê? Não acontecer formação de tumor. Se nessa fase G aí, ela não for suprimida, não acontecer, aí a gente tem uma continuidade desse crescimento, principalmente da membrana basal, fazendo com que haja uma multiplicação celular excessiva das células dos vasos. Aí a gente tem um crescimento tanto no número de vasos que vão nutrir muitas células. Então, assim, quanto maior o fornecimento de nutrientes, maior vai ser o crescimento. Então, por isso é um dos fatores que gera câncer, né, que é esse aumento excessivo da quantidade de células e principalmente da quantidade de redes que fornece nutrientes para essas células. Aí, pegando como princípio essa fase também, a gente pode ver que uma das formas de combate aos tumores é fazendo com que haja o quê? Uma suspensão do fornecimento de nutrientes para essas células, tá? É como se fosse uma maneira de inibir o processo de angiogênese. Tem algumas substâncias que elas bloqueiam esse processo de angiogênese. E é uma das formas de controlar esses tumores, o crescimento de tumores. Isso vai depender da área, lógico, né, do local em que esse tumor está
está sendo formado. Em termos didáticos, a gente tem essas fases aí, essas etapas, mostrando na imagem, né? A gente tem um vaso que está, que sente, é o que a gente estava falando anteriormente, é um vaso em termos de multiplicação celular, em termos de ciclo celular, ele está parado, né? Então, as células não estão sofrendo divisão celular. Nesse vaso, lembrando que foi o vaso que restou após a lesão, tá? De forma que ele pode estar intacto ou pode estar parcialmente danificado. O que acontece? Vai haver uma ativação a partir de um fator chamado VEGF, que é um fator de crescimento expressivo para vasos, tá? Que acontece especificamente para a dilatação dos vasos. Esse fator, ele é um fator que vai fazer com que haja essa dilatação e também ele vai provocar a migração desses pericílios ou das membranas, das células lisas, né, do músculo liso, para fazer o quê? Essa dilatação e também vai estimular, juntamente com os fatores angiogênicos, o crescimento, a projeção, a formação de uma projeção a partir de uma única célula na parede desse vaso. Olha que interessante. Então, a partir da célula presente abaixo da membrana basal, né? A gente está vendo a membrana basal em cima, o pericito, e logo abaixo a célula. Na verdade, essas células são células do endotélio. Então, esse fator, junto com fatores angiogênicos, estimula a parede do endotélio a fazer com que essas células cresçam, né, e emitam projeções. A gente chama de pontas. São células que têm a capacidade de produzir pontas. Essas células que têm essas capacidades de começar a fazer a conexão, elas são mediadas pelo esse próprio fator de vasodilatação, como também a chamada sinalização de Nottich. São nada mais do que formação de pontes. Células que vão ter uma predisposição a formar essas pontes, a crescer, né? A aumentar o seu tamanho para estabelecer as pontes. E vejam que nessas células de ponta, a gente vê que além da célula ainda existem umas projeções citoplasmáticas. Projeções da membrana, desculpa. Projeções da membrana. Então, a membrana forma como se fosse uma rede, que é para aproximar com a próxima rede e estabelecer essa conexão, tá? E vejam que acontece a degradação da membrana basal. Essa degradação é necessária por quê? Porque a membrana basal separa as células do endotélio, né, e do meio externo. Então, essa degradação proporciona que haja o desprendimento das células pericito nos capilares e das células musculares lisas nas artérias e veias, tá? E provoca também a possibilidade dessas células do endotélio começarem a sofrer crescimento e projetar-se, tá? E projetar-se. Por isso que é tão importante essa degradação da membrana basal. Depois disso, o que é que vai acontecer? Essas células que estavam, né, os pericílios, os capilares, e as membranas musculares, e as células musculares lisas nos outros vasos, artérias e veias, elas começam a sofrer um processo de migração, porque está acontecendo aí uma migração para haver uma reconexão. Vejam que a partir das células de ponta começa a haver uma síntese de matriz extracelular. Essa síntese ela é a deposição de fibrina, principalmente fibrina. E aí essa matriz ela tem um papel de conectar essas duas projeções. Perceba que está acontecendo a mesma coisa no outro vaso vizinho. Então, essa fase aqui que eu estou mostrando da vasodilatação, esses outros processos, está acontecendo em um vaso. No vaso próximo, também vai acontecer o mesmo processo. Para quê? Para possibilitar esse recrutamento e essa ligação, tá? E aí esse prolongamento, a gente chama prolongamento da haste vascular, que vai resultar na formação de novos vasos. Então, isso é muito interessante, porque é necessário para evitar aqueles processos de isquemia, falta de nutrientes
e, consequentemente, levando à morte celular. Então, se não tiver angiogênese, gera todos esses prejuízos naquela área lesionada. E lembre-se que essa etapa está acontecendo o quê? Na deposição do tecido conjuntivo, tá? Na deposição do tecido conjuntivo. Acontece angiogênese no reparo tecidual por regeneração? O que é que vocês acham? Hein, gente? Pode repetir, professor? Se a gente está vendo que a angiogênese acontece no reparo por deposição do tecido conjuntivo. A pergunta é: acontece angiogênese na regeneração do tecido? Vocês acham que acontece também? Na reparação. Acho que não. Não. Isso não, não acontece. Por quê? Porque é superficial, né? Então, é uma área superficial. Está numa camada mais abaixo, né? Isso, que não atinge a membrana basal, né? E aí, consequentemente, não vai ter atingir os vasos, né? Não atingir os vasos de forma geral. As outras etapas que a gente vai ter é o quê? Depois da formação dos vasos, já começa a haver o direcionamento e o crescimento de fibroblastos, porque são essas células que vão começar a depositar fibrina. E aí começa a ver o quê? A outra fase, que é a deposição de proteínas que vão constituir essa membrana extracelular, tá? A MEC. Quais as substâncias atuantes aí para fazer essa deposição de proteínas na matriz? Citocinas e fatores de crescimento, liberados por quê? Por células de defesa, principalmente macrófagos, mastócitos e linfócitos. Então, forma angiogênese, acontece a angiogênese, formação de novos vasos, começa a haver a migração de fibroblastos, também decorrente da liberação dessas substâncias por essas células de defesa, para haver deposição das proteínas de matriz. E aí a gente tem, por final, o remodelamento dessa área, que acontece o quê? Por atuação dos macrófagos a partir da degradação dessa matriz e também, à medida que ela está sendo sintetizada, está havendo a correção. Se ela está extravasando muito, os macrófagos vão fazendo esse papel de corrigir essas áreas, tá? Quem faz esse processo de degradação das... Oi? Mediadores químicos e fatores de crescimento são a mesma coisa? Não, não são. Mediadores químicos, geralmente, eles estão relacionados, a gente chama de substâncias envolvidas na inflamação. Quais são esses mediadores químicos? Citocinas, interleucinas, leucotrienos. Isso. E os fatores de crescimento são aquelas que vão estimular o crescimento. Geralmente são peptídeos, né? São são aminoácidos, né? O conjunto de aminoácidos, que aí eles são proteínas, digamos assim, que vão se conectar lá e atuar estimulando as células a crescerem, tá? Nessa parte de remodelamento, existem aí algumas enzimas que vão atuar para que aconteça esse remodelamento, para que aconteça essa degradação do excesso das proteínas da matriz. Existem enzimas que são do tipo MMPS, que são as metaloproteinases. Tá? Elas têm esse nome metal, é porque elas têm no centro dela, que a gente chama de sítio ativo, um metal, geralmente zinco. E aí essas metaloproteínas, elas vão remodelar a matriz e vão fazer com que a matriz fique naquele formato de remendo mesmo, né? Tirando o excesso ali. Os tipos, né, de MEPS, a gente tem as colaginases, que vão atuar retirando o excesso de colágeno, gelatinases e fibronectina e estromelezinas, tá? Essas fibronectinas vão retirar o excesso de fibrina, gelatinase também vai retirar o excesso de colágeno, e essas estromomelezinas
vão atuar na região do estromal. Essa região que ainda tem líquido, digamos assim, tá? Para a cicatriz. Vão fazer com que esse líquido seja enxugado, né? Porque não pode haver acúmulo de líquido. Então, quem faz isso são essas enzimas com essa natureza. E aí, gente, para finalizar, a gente tem as fases, né, dessa deposição. Na imagem 1, a gente já está vendo que uma lesão em que começa a haver o quê? Regeneração dos vasos. Percebam que os vasos estão começando a migrar para a área lesionada. Essa migração nada mais é do que o processo de angiogênese, para ver essa reconstituição dessa área que foi atingida. Na figura 2, a gente já está vendo que começa a haver uma deposição na área lesionada, principalmente que a gente chama do tecido granular, né? Então, aquele conjunto lá de fibroblasto e células de defesa. Na figura 3, a gente já tem praticamente a fase de remodelamento. E na 4, a gente tem um processo de reconstituição. Vejam, essa imagem eu peguei como algo ilustrativo para analisar as fases de deposição. Essa imagem, ela está mais característica para as fases de reparo, tá? Eu não achei nenhuma imagem de deposição, assim, como acontece de deposição de tecido conjuntivo. E aí eu fiz essa adaptação com uma que é especificamente, ficou muito parecida com a de deposição de tecido conjuntivo. Percebam que essa fase 4, desconsiderem, tá? A fase 4, desconsiderem. A gente está vendo que há uma reconstituição total, né, do tecido. Mas na cicatrização, não. A gente sabe que há uma deposição desse tecido e ele vai ficar com a natureza diferente, aí não vai ser tão uniforme como está, assim, tá? Ok, gente? Dúvidas? Quais os fatores que vão interferir nesse reparo tecidual? Gente, eu digo reparo tecidual, os dois processos, tanto de regeneração como deposição do tecido conjuntivo. O grau da infecção, né, ou se o indivíduo tem infecções crônicas, como infecções por algum tipo de vírus, HPV, HIV, isso vai depender. Diabetes também, por quê? Porque a diabetes interfere na quantidade de fatores de coagulação, e geralmente esses reparos eles acabam sendo muito lentos ou acabam sendo inexistentes. O que é que influencia a diabetes? É a sua compensação. Se é uma diabetes que está controlada, esse sistema de reparo ele vai ser mais eficiente, né, do que um indivíduo que está com diabetes descompensada. O estado nutricional, isso vai interferir principalmente naquelas enzimas que vão atuar no remodelamento. Por quê? Porque a nutrição ela vai proporcionar fornecimento de metais, né, para o aumento do desempenho daquelas enzimas e também fornecer um eficiente sistema imunológico. Então, para haver a gente sabe que o sistema imunológico é indispensável para haver esse processo de reparo. Há uso ou não de glicocorticoides, né? Corticoides diminui a inflamação, mas o que acontece? Diminui células de defesa também. Então, corticoide tem esse contrabalanço. Reduz os processos inflamatórios e reduz células de defesa. Então, são dois fatores essenciais para ver o reparo, né? Então, se há uso de corticoide, influencia tudo isso. Fatores mecânicos, que isso vai depender, isso gera o grau da lesão, né? Se é uma lesão branda ou se é uma lesão grave. Essa perfusão deficiente, que é nada mais do que uma ineficiência no processo de deposição de tecido conjuntivo, a presença de corpos estranhos, a presença se naquela lesão, por exemplo, você está sofreu uma lesão com algo que permaneceu lá na área lesionada. Então esses corpos estranhos eles interferem nesse processo. Por quê? Porque eles agravam o processo inflamatório e retardam o processo de reparo, né? O tipo e a extensão da lesão, como a gente já vem discutindo, e o local. Esse local vai estar relacionado com o tecido. Se são tecidos lábeis,
ou tecidos imutáveis, né, que não conseguem sofrer esse processo de reparo, tá? Essas ações de reparo. Dúvida, gente? Eu posso tirar uma dúvida que não é do conteúdo? Pode. Professor, assim, ó, no começo foi ofertado para a gente 7 cadeiras, né? Aí a gente tá Certo. pagando. Aí já encerrou as de Geralda, a de Karine. Aí tem uma que o professor não se manifestou mais. A gente não tá tendo aula, nem teve nada dele, só 2 aulas de revisão. Aí a gente pode avançar para outro semestre sem ter pago essa cadeira que foi ofertada nesse. Tipo, o semestre pode Hum, encerrar. olha, teoricamente não. Eu digo teoricamente com base, né, na situação. Agora vejam, essa disciplina ela é pré-requisito? Eu acho que não. Não? Então o que acontece? Vocês poderiam estar no quarto semestre e essa disciplina ela se Pagando encaixar no ela, quarto. né? Seria uma disciplina que ela iria para o quarto, né? Essas situações são situações que a gente ainda precisa discutir, que é muita coisa nova para a gente, né? Então, como é que vão ficar essas disciplinas em que o professor não começou ou não finalizou? Como vai ficar as pessoas que não vão poder fazer a avaliação agora, pela questão da acessibilidade ou por outros fatores? Né? Como é que vão ficar? Quando vai ser essa reposição? Né? Quando vai se finalizar o semestre? E quando se finalizar, como é que vai fazer? Quais estratégias para poder resolver esses problemas? Se essas disciplinas que são. O problema tanto é nessas que são pré-requisitos. Então, imagine uma disciplina que é pré-requisito, e ela não foi concluída, e aí avança para o outro semestre. Né? Como é que vai ficar essa situação? Então, é tudo muito novo. Né? Então, a gente está esperando, de certa forma, não nós do nosso colegiado, mas a URCA como um todo, né, publicar essas outras resoluções, como a gente deve agir nessas situações, né, que são situações muito importantes. Eu acredito que possa até trancar, né, Marcelino, se não for pré-requisito e pagar mais na frente. Veja, eu também não estou sabendo oficialmente, mas eu ouvi falar que não está podendo trancar, né, as disciplinas. Aí eu já não sei como é essa situação, confesso que eu não sei. No começo do semestre, tinha um bocado de gente querendo trancar e a Isabela disse que não estava podendo, não tinha essa opção ainda. Isso. Exatamente, porque a gente tá sem amparo, né? Sem amparo, eu digo assim, em termos da URCA como um todo, viu, gente? Esse amparo em termos de informação. Porque o que acontece? A gente tem as hierarquias, né? Então, tem um comitê científico da universidade, que eles, juntamente com a direção, com a reitoria, né, de forma geral, toma as decisões, né, as resoluções, e essas resoluções elas são encaminhadas para todas as unidades, né? E aí sim, aí a gente, quando recebe, a gente já sabe o que fazer com base nesses estudos, com base nessas informações, com base nessas reuniões. Aí a gente vai tomar as nossas decisões com base na resolução, né? Que tem que ser tudo documentado, oficializado. A gente não pode tomar uma decisão à toa ou uma decisão avulsa, né? Que não depende de nós. É uma instituição, a instituição ela trabalha assim, né? Tipo, de forma organizada. Ok? Essas perguntas são perguntas que até nós, docentes, a gente está fazendo, está preocupado, porque ainda não se sabe, não se tem. Nós, colegiados, a gente não pode chegar e dizer, vamos fazer assim. Não, porque depende, nós estamos vinculados a uma instituição maior. Obedecer não, entre aspas, né? Tá bom, obrigada. Seguir as orientações de nada. Alguém mais tem dúvida, gente, sobre o conteúdo ou outras? Tá, vocês escolherem também, vocês podem também, virar um conteúdo extenso,
E aí vocês delimitam, mas eu queria até essa informação. Quem escolheu reparo tecidual, depois mostre, entre em contato comigo dizendo o que é que vai abordar. Ou até mesmo no dia, por exemplo, no dia da avaliação. Você vai dizer, eu vou ficar com reparo tecidual e vou abordar reparo tecidual por regiogênese. Não, Andrade. Pois tá, queridos, então amanhã a gente se encontra no seminário. Eu ainda vou mandar o cronograma dos seminários, tá? Para vocês ficarem. Ei, Vai Marcelinho, seguir só aquela uma mesma dúvida. ordem. Oi. Aí vai ser todo mundo junto no seminário, né? Não vai ser por horário. Só você e a equipe, por exemplo. Não, eu queria todo mundo junto, certo? Certo. Meu Aí eu vou Deus, mandar o nossa, cronograma para vocês a ficarem atentos aos horários. E aquela mesma situação, né? Vou mandar o link para vocês entrarem e preparar a apresentação, né? Oi, Vitória. não, eu tinha falado bem antes, é porque eu acho que tá chegando atrasado aí. Mas não era nada demais, Não. não. Pois tá bom, gente. Então até amanhã. Até, tchau.